Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um crime recorrente e que continua acontecendo no Brasil, mas que surgiu lá atrás desde o descobrimento do nosso país: o trabalho análogo à escravidão. Mesmo durante o século XXI, ainda há registros de trabalho escravo aqui no Brasil, mas sobretudo em Minas Gerais. Recentemente, uma lista suja foi divulgada pelo Ministério do Trabalho com o nome das principais empresas e empregadores que promovem o trabalho análogo à escravidão aqui na nossa região. E aqui no centro-oeste de Minas, cidades como Araújos, Perdigão e Carmo do Cajuru tiveram aí registros de trabalho desse tipo que a gente está explicando aqui para vocês. Bom, e hoje nós estamos recebendo, aliás, a Bárbara Campolina, ela que é advogada trabalhista, mestre em Direito e também professora universitária, e vai falar para a gente hoje por que isso continua acontecendo mesmo em pleno século XXI. Bom, Bárbara, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, infelizmente, para falar de um tema que, como eu disse, em pleno século XXI já deveria ter sido abolido junto com a Lei Áurea lá no século XIX, né? Exatamente, Henrique. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente para poder falar de um assunto que tem relevância, como você bem disse, desde o século XIX, que deveria ter ficado por lá. Mas é o que eu sempre falo, nós devemos olhar o Brasil ainda como uma criança. Vocês já devem ter ido à Europa, em alguns outros países mais antigos, e já perceberam que existem construções anteriores a 1500. O ano passado eu fiquei em um hotel que era de 1400, a fundação estava tocando em paredes, que eu falei, gente, como que eu posso pedir para que o Brasil tenha uma mentalidade que nós gostaríamos que tivesse hoje, sendo que um prédio é mais antigo do que o descobrimento do nosso país. Então, antes de nós crucificarmos 100% o nosso país, nós temos que olhar para ele e falar assim, ele está amadurecendo. Infelizmente, com muita corrupção, com muita violência, com muita exploração, mas se nós estamos aqui hoje, Henrique, é porque nós temos um olhar crítico para isso e que um dia nós possamos sim evoluir, mas ainda temos 524 anos, infelizmente. Bom, Bárbara, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você avalia, né, esse atual cenário que a gente vive hoje, onde o Ministério do Trabalho está aí, né, divulgando listas sujas, que há empregadores que ainda têm essa mentalidade lá de trás de escravizar as pessoas para obter lucro? Nossa, eu sempre falo que esse tipo de empresário, eu tenho um jargão, gente, é o empresário dinossauro. Esse daí, da situação análoga à do escravo, tá mais para T-Rex, né? Tá mais pro pior dos dinossauros. Olha, isso que o Ministério Público do Trabalho faz é importantíssimo. Porque se ele não tivesse esse papel de investigação, de correr atrás de denúncias, essas empresas estariam funcionando normalmente e com faturamento incrível. À base de quê? De mão de obra escrava. Tenho certeza que você não gostaria de viver em uma fazenda que te coloca para trabalhar 18 horas por dia e você, inclusive, tem que pagar o seu alojamento. Então, eu acho, primeiramente, de extrema importância, Henrique. Agora, Bárbara, é possível a gente afirmar que ainda hoje a gente vive uma escravidão, porém velada? Porque por mais que a gente tenha aí carteira de trabalho, salários, direitos trabalhistas, a gente pode falar que essa relação funcionário versus empregador, ela, de uma certa forma, dependendo de alguns lugares, ela é uma escravidão velada? Com certeza, Henrique. Justamente pela nossa idade, pela nossa falta de maturidade, eu ainda acho que deve existir sim CLT. Minha área atuante é compliance trabalhista empresarial, mas eu não sou aquele cão de guarda de empresário não, gente. Eu não acredito que o empresário deva ser melhor do que o empregado. Eu acredito que ninguém é melhor do que ninguém. Sem empregado, eu não tenho empresa. Sem empresa, eu não tenho empregos. Cada um desempenha aí um papel de extrema importância. Mas pensa comigo, mesmo existindo CLT, Ministério Público do Trabalho, essa reportagem saiu. Imagina se não tivesse. Aí seria uma escravidão lícita, porque esta que nós estamos presenciando, ela é ilícita. Existem leis, como por exemplo, nós temos leis
no âmbito criminal que prevê uma pena de reclusão específica. Podemos ter processos trabalhistas. Claro que aí eu vou levar em consideração toda a vida desse trabalhador, desse empregado, porque é trabalhador, gente, curiosidade, é todos nós, prestador de serviço, sem carteira assinada. Empregado é aquele que preenche os requisitos de emprego. Então, toda a vida desse empregado deve ser paga. Então, a ação trabalhista, a ação criminal, uma possível prisão, privação de liberdade, talvez administrativo, sim, porque nós teremos aí o Ministério Público do Trabalho, tributária. Será que esse empresário que escraviza mão de obra paga tributo? Convenhamos. Creio que não. Além das sanções econômicas, fiscais, que ele pode vir a sofrer. E ainda com isso tudo, ainda temos os corajosos, que ainda fazem. Nós conhecemos alguns, e aqueles que nós não temos conhecimento? Bom, e a gente tem que citar também que hoje em dia, até mesmo para explicar para a população, o que é considerado um trabalho análogo à escravidão, né? O que essa palavra também análogo, para que muitos em casa entendam, o que é um trabalho que é similar, ou seja, parece com a escravidão? Perfeito. Gente, já vou avisando que não tem nada a ver com aqueles memes que a gente vê no Instagram, né? Que tem aquela piada, nossa, só falta o chicote. Gente, eu sei que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com um cunho bem pesado, porque realmente existe isso. Vamos lá, gente. A CLT, ela é bem clara que o trabalho, a jornada normal, existem outras jornadas, ok, pessoal? De 44 horas semanais. Então, você pode pegar de segunda a sexta, 8 horas, sábado, 4 horas, pensando em um comércio. Tem hora extra, a partir da 9ª hora trabalhada, eu tenho que ter intervalos de descanso, jornada de até 4 horas, sem descanso, até 6, 15 minutos, de 6 a 8 horas, 1 hora a 2 horas, pagamento de FGTS, INSS, convenções coletivas que protegem a categoria do empregado. Pessoal, se você não tiver isso, aí você já pode começar a estranhar. Se te falarem que você tem que ficar num alojamento, pagar pela sua comida, água, luz, e parece que essa dívida não termina, que é aquela bola de neve, desconfie. É uma dívida ilícita e impossível de ser paga. Se você está ficando em um alojamento insalubre, o que é insalubre, gente? É um lugar que realmente não dá para ficar. Olha, é muito úmido, fede, não tem um lugar para ser feitas as necessidades fisiológicas, não tem uma cama, um colchão, ou é muito frio, ou é muito quente. Sua alimentação é racionada, em certos casos até privação de liberdade. Vários empresários, tá, gente, que isso para mim nem pode ser chamado de um empresário, retém os documentos pessoais desses trabalhadores, empregados, para que eles não fujam. É o que acontece com as pessoas que são traficadas para prostituição. Se rouba o passaporte da mulher ou do homem, ou até mesmo de crianças, gente, para que eles não saiam do país. Como que você vai fugir sem documento? Então, se te pedirem o seu documento, se você estiver num alojamento péssimo, tem que pagar pela água, pela energia, fuja. Ou denuncie, conte para uma pessoa de confiança mais próxima, que até fugir pode ser complicado, né? Se for um lugar muito isolado. Agora, Bárbara, em quais são os principais locais, né? A gente está vendo aí a lista suja do Ministério sendo divulgada em todo o Brasil, mas sobretudo aqui na nossa região é mais no âmbito rural. Mas em quais são os lugares onde se mais encontra o trabalho análogo à escravidão? Vamos lá, gente. Construção civil. Nós aqui somos privilegiados, sempre falo isso, Minas Gerais, não norte, tudo, mas nessa nossa região de centro-oeste, sul, nós vivemos uma realidade diferente. Eu lecionei para o norte de Minas, ali divisa com Bahia, é uma realidade que me choca. Eles são acostumados com a ilegalidade, é como se a ilegalidade continuasse normal. E, Brasil afora, nós vemos construções civis com pedreiros ficando lá, morando na construção. Então, construção civil, operações têxteis. Quem não lembra aqueles break news sobre Shein, não é? Zara. Então, produção têxtil aí, essas sopas tão baratas, gente, por que será que elas são tão baratas? A gente tem que pensar nisso.
A questão agrícola também, garimpo ilegal, gente. E o legal também, né? A mineração, que aqui na nossa região é muito forte. Existe, pessoal. Essas são as atividades mais comuns. Claro que eu não estou excluindo outras, estou só falando nas que mais aparecem, os casos. Vale ressaltar que aqui na nossa região foram mais em fazendas, sobretudo em fazendas produtoras de café, né? Exatamente. É engraçado, né, que Carmo do Cajuru a gente considera até um bairro. Aqui nós de tão perto, de tão gostoso que é aquela barragem, tem vários condomínios muito bons e ali perto a gente pôde, infelizmente, presenciar isso, né? Ok, Bárbara, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre o trabalho análogo à escravidão em pleno século XXI. Bom, Bárbara, agora a gente vai falar sobre o Ministério Público, né, em relação a essa lista suja que a gente já começou a falar sobre ela no primeiro bloco. Quais são os indícios, né, que mostram para o Ministério do Trabalho que tem aí lugares que estejam praticando o trabalho escravo, mas sobretudo que já mostra para ali que aquilo realmente precisa de alguma fiscalização? Uma atenção maior, não é? Isso. Pessoal, estamos em 2024, era digital. Podemos até falar de uma quarta revolução industrial. Tudo hoje tem alguém fiscalizando. Você sabe, empresários, a gente tem que enviar todas as informações para um lugar chamado e-social. Questão também contábil. Você abre um CNPJ, a Receita tem acesso.
tem acesso ao seu CNAE, tem acesso às suas notas fiscais. Então, chega a ser estranho uma empresa com CNAE ativo, com emissão de nota fiscal, claro, né? Geração de renda, sem empregado, não é social, não tem ninguém trabalhando. E aí eu tô falando de uma empresa que realmente demanda uma mão de obra, tá, gente? Uma produção. Claro que existem empresas que não têm empregados porque não demandam. Pode ser a empresa, né? Que é só empreendedor. Exatamente. Mas pensa, eu tô falando aqui da área rural, área de café, igual em Carmo do Cajuru. Tem um KNAE disso, um objeto que é a produção de café. 2 empregados? Cadê o E-Social? Nós temos que emitir, inclusive, os documentos da segurança do trabalho, LTCAT, PGR, PCSMO. Ou seja, daí, Henrique, nós temos um primeiro indício, é tudo conectado. Questão de imposto de renda que nós agora temos que enviar, né? Como que a Receita descobre? Tudo digital. Como que ela desconfia? Quando algo não bate, né? Quando você tem um auferimento de lucro maior do que você declara. Então, é basicamente isso. Hoje é tudo digital. Já falei aqui das denúncias e, claro, fiscalizações. Existem atividades em que o Ministério Público do Trabalho realmente fica em cima, que são aquelas mais prejudiciais para o empregado, as que têm insalubridade, periculosidade. Então, uma dica seria, se a sua atividade é assim, mais insalubre, mais periculosa, mais exposta, emita tudo corretamente, porque mesmo você emitindo, o Ministério Público provavelmente irá fazer uma auditoria. Mineração, isso é praxe. Sempre tem um auditor do trabalho que vai lá fazer a fiscalização. Agora, Bárbara, a gente está falando muito ali, né, da questão da nossa região e a gente está chamando atenção para isso porque é algo muito perto, né? Carmo do Cajuru está a menos de 30 quilômetros daqui, Araújos, Perdigão também. E isso, gente, tem várias outras cidades aqui na nossa região, é uma base aí de 13, 14 cidades, Formiga e por aí vai, Córrego Danto. Então, assim, a nossa região, a gente não pensa que vai ter trabalho escravo tão perto da gente, né? Então, falta também um olhar mais atento de nós como sociedade para ver essas situações, né? Exatamente, a gente tem que aproveitar a rede social. Muitas pessoas ainda têm aquele pré-conceito de rede social, mas a nossa evolução vai ficar até redundante o que eu vou falar. É só para frente, ninguém vai deixar de utilizar YouTube, Instagram. Então, vamos usar as redes não só para ficar rolando o feed, né, mas realmente para denunciar uma questão dessa. Talvez você vai lá no Ministério Público ou na polícia, pode acontecer, gente. Existem servidores públicos, infelizmente, que vivem na corrupção. A milícia do Rio de Janeiro é uma prova. Você vai lá, denuncia, não acontece nada. Bota a cara lá no Instagram e tudo, você vai chegar em alguém. Quantas histórias nós não temos conhecimento porque alguém teve coragem de denunciar. Então, é o meu conselho. Se isso acontecesse comigo, eu com certeza faria. Mas, graças a Deus, eu ainda não tive esse contato. Não se deparou com isso, né? Bom, e a gente está falando também em relação a esse meio rural, né? E a gente sabe que o meio rural, há muito tempo, ele explora as pessoas mesmas, né? É claro que eu estou falando de meio rural ilegal, né, gente? Não aquelas fazendas que realmente estão aí em dia com os seus trabalhadores, com os seus negócios, não. Então, assim, esse meio rural também a gente percebe que tem reflexos, né, da época da escravidão, sobretudo aqui em Minas Gerais, né? Que eram aí os antigos cafeeiros, os antigos produtores rurais, que, como dizia, os chamados coronéis que mandavam e desmandavam nas cidades, né? Coronelismo, né? Até em São Paulo, né? Aquela república do café com leite. Exato. Claro, gente, isso não é só no Brasil, você vai para o sul dos Estados Unidos, aquele racismo ainda, porque a população negra era escrava e eles não conseguem ainda aceitar. No Brasil, a mesma coisa, são questões similares, mas em outros países, né? Infelizmente, nós ainda temos pessoas que pensam que as outras são cães. A palavra é essa, são animais. Eu acho que nenhum animal merece ser tratado assim, né? Inclusive, nós já temos leis contra maus tratos, né? Imagina você racionar a água
que uma pessoa toma, que um animal toma. Agora, você está falando em relação a essas questões, é um abuso atrás do outro, mas o problema é que as pessoas também vão se condicionando a isso e acham que é normal, e não é, né? Isso que a gente tem que deixar claro aqui. Não é normal você não ter condições mínimas de salubridade para poder trabalhar e para poder conviver naquele lugar ali, né? É o que eu até comentei, que quando eu comecei a dar aula na faculdade no norte de Minas, eu assustei. Vou contar um pouco para vocês aqui. Eu estava dando aula para o primeiro período de Direito Trabalho 1, né? Então acho que os meninos estavam no terceiro período, mas a minha matéria era Trabalho 1. Eu comecei a falar sobre salário mínimo, é o básico, não é? Salário mínimo para nós aqui da região é o básico. Eles ficaram chocados que o empregado tem que ganhar um salário mínimo. Eu falei assim, gente, mas como assim? Na época era 1.320, o ano passado, que foi essa turma. Eles falaram assim, não, professora, que eles oferecem 700, 800 reais por mês, se não quiser, próximo. E vocês aceitam? Eles não processam, eles não sabiam. Não é questão de não ter coragem de processar, eles não sabem que existe uma lei que garante o mínimo. Então, o errado, de tanto que você faz, ele se torna uma verdade e, consequentemente, se torna uma cultura. E isso eu pude presenciar e explicar para os meus alunos, que eu acho que agora eles são lamparinas. Eu gosto muito de um versículo em Lucas, que diz que ninguém acende uma lamparina, né, para colocá-la debaixo da mesa ou debaixo da cama. Nós devemos colocá-la em cima da mesa, para que ela possa iluminar todo o ambiente. Então, quando você passa um conhecimento, você vê aquele brilho, né? Eu libertei alguém. E aí eu espero que esses meus alunos ali na região em que eles vivam, que eles possam também libertar e iluminar igual uma lamparina os demais. E nós aqui trazendo esse conteúdo, né, da questão da escravidão, da condição análoga à de escravo, que vocês também sejam iluminados e denunciem, se ficarem sabendo de algo semelhante. Agora, Bárbara, em relação à atuação do Ministério do Trabalho, como que é essa atuação? Ela tem sido efetiva? Hoje, em relação ao órgão, está faltando servidores também? Porque a gente sabe que quando há falta de servidores ou falta de efetivo, automaticamente esse trabalho de coibição ou esse trabalho de combate mesmo à escravidão, ele é diretamente atingido, né? Com certeza. Nós podemos ver isso mais, que é mais próximo da gente, é o INSS. Quantos servidores não faltam, né? Nós vemos isso por meio dos atrasos. Tem um prazo que tem que ser cumprido, não cumpre. Vai fazer o quê? Nada. Literalmente, esperar sentado. O Ministério Público do Trabalho, eu acho que sim, deveria abrir mais concursos, né, para auditores fiscais, porque são os auditores que vão em fazendas, eles chegam armados mesmo, eles fazem essa operação que nós chamamos de campo. Então, falta mais concurso, incentivar o pessoal, e aquilo, né, a messe é grande e os operários são poucos. É isso. Questão de políticas públicas também. E quando a gente fala de política pública, a gente está transcendendo do poder judiciário, né, que seria aí o Ministério Público do Trabalho, e indo para um poder também legislativo, né? E a gente pode falar até de políticas eleitorais, né? Enfim, deste campo político. Poucas também. Mas uma coisa que eu sempre falo, não adianta ficar criando política pública e lei, não. Isso é papel, qualquer um digita. O ChatGPT deve criar uma política pública disso maravilhosa. O que adianta se a gente não tiver profissionais para atuar e fazer efetividade? Isso que é o mal do direito, é a utopia. Muita coisa é linda quando você estuda, você vai ver na prática. Como diz, o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Eu investiria muito em mais concursos públicos e incentivaria as pessoas a serem esse tipo de profissional, porque realmente tem um gosto, né, para essa profissão. Tá certo, então, Bárbara, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas.
Bramina Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre o trabalho escravo em pleno século XXI. Bom, Bárbara, nesse bloco a gente vai falar em relação a situações também que acontecem no meio urbano, né? A gente viu aí a questão das fazendas, você também disse da questão da construção civil, mas no meio urbano também isso acontece, principalmente nos comércios e, sobretudo, em lojas ou então, por exemplo, regimes de hospitais que fazem isso com os funcionários também, né? Exatamente, Henrique. Eu tenho uma missão. Eu coloquei isso como um propósito. Eu amo o direito, mas eu não me identifiquei, pessoal, com aquela parte de processo, aqueles escritórios que ficam trabalhando só com processo. Já experimentei isso, trabalhei 6 anos em Belo Horizonte. Com isso, não gostei. Eu pensei, nossa, defender só o empregado, tem vezes que o empregado ele também está errado. Defender só o empresário, como eu já falei, como um cão de guarda, também não. Meu propósito aqui, gente, é realmente criar um ambiente que você queira ir. Você passa mais tempo no seu trabalho do que com quem você ama na sua casa. Então, a maior parte da sua vida você gasta trabalhando. Aí você vai aposentar, né? Com essa maravilha que está a Previdência Social ganhando um teto supremo de R$ 7.782. Gastou a sua vida trabalhando para alguém que não te valoriza. Acho que o certo é aquele empresário que tem sonhos, mas que valoriza e ajuda o empregado a alcançar os sonhos dele também. Não adianta você trabalhar a vida inteira só para realizar o sonho. Então eu penso assim, o comércio, penso em vendas, né? A gente tem que vender. Nossa, Bárbara, vamos criar aqui prêmio, não sei, metas para a gente aumentar as vendas. Eu viro para o empresário e falo, ok, podemos, o que você vai dar em troca? Não, Bárbara, o salário já é ótimo. Ótimo? É o piso da convenção coletiva. O seu concorrente, se ele pagar R$10 de café, o seu empregado vai para lá. E talvez era uma mão de obra muito boa. Que hoje, se você sabe, está faltando mão de obra boa. Todo cliente meu, Henrique, reclama comigo de mão de obra, que está faltando. Porque a geração Z, que é a nossa hoje, não aceita qualquer coisa mais não. Primeiro que eles querem trabalhar só com a internet, né? Total. Então, o que eu acho? Olha, quer vender mais? Quer crescer? Conversa com seu time, faça treinamento, exponha, seja claro, seja honesto e crie condições para que eles queiram te ajudar. Olha, se o faturamento for tanto, vocês vão ganhar 0,8%, 1%, 1,5%. Isto é o plano de 2024. 2025, se acontecer esse avanço, essa melhora, vai ser 3%. E por aí vai, e por aí vai. Ah, Bárbara, não consigo talvez pagar em pecúnia, né? Em dinheiro. Leva a sua funcionária para fazer uma hidratação no cabelo. Você já perguntou para algum empregado seu se ele tem interesse de aprender inglês? Talvez você consiga algum desconto em algum cursinho. Coisas assim, gente. Um plano de saúde é uma coisa tão básica, existem tantos, né? Um vale alimentação e um cartão benefício. Enfim, tem tanta coisa para agradar o outro, ajudar o outro, para que depois isso reflita na sua empresa. Então é isso que eu acredito, Henrique. Empresário que pensa no empregado, empregado que pensa no empresário. Porque o empresário, ele tem a coragem de empreender. Empreender não é fácil, a gente tem despesa, né? Aluguel, água, a folha de pagamento.
captar a venda, criar o produto, melhorar o produto, a concorrência do mercado, ele já está tendo essa coragem. Ele quer com ele alguém que compre a ideia. Eu gosto muito do case da Chili Beans, por exemplo. Nossa, eu acho fantástico. E lá é uma empresa atrativa. A Google abriu vaga para a Google, mil candidatos por vaga. A Vale, apesar dos desastres, abre vaga lá para todo mundo. Por quê? São empresas que criaram um ambiente atrativo que retém mão de obra. Então, quando eu escuto em condições análogas a de escravo, isso para mim é inaceitável. Agora, a gente pode tratar também, por exemplo, a dificuldade de se contratar como uma espécie de punição, né? Por exemplo, uma punição é o seguinte: por que a minha empresa não é atrativa tanto quanto essas que você citou? Né? Porque muitas vezes, isso a gente já falou aqui em outros programas, a gente já fez programa aqui sobre empreendedorismo, sobre direito do trabalho também. Muitas vezes, aquela empresa ela tem uma filosofia, às vezes foi uma empresa que foi passada de pai para filho, de filho para neto, ainda muito arraigada lá atrás, de valores de lá de trás. Claro que valores são inegociáveis, mas sobretudo a gente tem que entender que são jeitos e jeitos de se tratar funcionário. Antigamente se tratava funcionário muito pior do que se trata hoje em dia. E isso muito por conta disso, por conta da legislação que foi sendo colocada ao longo do tempo. Da né? cultura criada, né? Exatamente. Da cultura, gente, primeiro, não existe estabilidade. Eu acho que nem em concurso público, porque você pode ser exonerado. Trabalhou? O trabalho ele vai te devolver. É aquilo, né? Você dá um passo e Deus coloca o chão. Você está falando dessa empresa. Essas empresas, para mim, são as dinossauro. Ai, porque a minha empresa tem 30 anos e sempre deu certo. Ai, porque o meu pai fazia assim. Ah, o meu avô fazia assim. Você quer crescer? Eu continuo igual, mas eu não estou tendo resultado fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Bárbara, eu nunca tive problema nenhum. Mesmo fazendo errado, Aí eu falo assim, olha, aprendi 2 coisas na faculdade que eu fiz no Belo Horizonte. Não tem almoço de graça. Todo mundo tem um interesse e um dia a casa cai. E tem vezes que ela desmorona. E aí você quer trocar de carro, fazer uma viagem, uma cirurgia e chega aquela cartinha, aquele processo. E cadê a viagem, cadê o carro, cadê a cirurgia? Bárbara, mas nunca tinha acontecido? Pois é, aconteceu e desmoronou. Melhor prevenir do que remediar. Uma empresa que atrai, que retém mão de obra boa, não tem que preocupar com o processo, que primeiro que está de acordo com a legislação. E se tiver processo, claro que nós temos pessoas que são ruins. Pode existir um empregado assim. Chegou o processo, se você, empresa, estiver correta, pode dormir tranquilo. Não é só o empregado que ganha na justiça, não. Então é isso. Começou bem, termina bem. Para as 2 partes. Para mim, não tem uma maior do que a outra. Agora, em relação a essas punições, hoje, como o Ministério do Trabalho também, e é uma questão que a gente precisa entender, como que ele faz essa separação, por exemplo, de punir o que está errado, de corrigir o que está errado também, mas, sobretudo, de ajudar aquele trabalhador que está naquela situação, ou então indicar para o empresário também, porque às vezes pode haver um desconhecimento, porque você estava falando de desconhecimento lá do norte de Minas, mas o mesmo desconhecimento pode ser por parte do empregador, né? Então, como que você vê essa questão? O empregador sabe pouco. É o que eu sempre falo, o conhecimento ele liberta. Primeiro que eu acho que a gente tinha que ter isso na escola. Juro. Ensino médio ali, ensino fundamental. Se o empresário não tiver feito direito, se o empresário não tiver uma boa assessoria jurídica, ou mesmo se tivesse, ele não quiser aprender, Henrique, ele não aprende. Não adianta. Ministério Público do Trabalho. Olha, antes de chegar uma multa, uma prisão, tem a fiscalização. Vai ter uma notificação. Geralmente essa notificação em algumas situações mais brandas, tá? Visa a regularização. Então, o MPT dá prazo. Tem tantos dias para mandar a defesa e provar que cumpriu com tais requisitos. Então tem uma chance, sabe? Aí você não pode alegar o desconhecimento. Aliás, nenhuma lei hoje no Brasil, acho que no mundo, você não pode alegar que você não sabe. A gente tem os meios, né? Para poder descobrir. Então acho que não sabe quem não quer. E tem empresário e empregado, os dois, tá? Os dois. Mesmo você explicando, entra aqui e sai aqui. Essa semana eu tive 2 empregados que eu literalmente desenhei, eu expliquei, mostrei a lei, eu falei assim, cara, eu não quero te lesar. Da mesma forma que você tem direito, sua empresa também tem.
Não quis saber, Henrique. Não quis saber e provavelmente vai processar, mas estou tranquila. Empresários também. Tipo que exemplo, eu falo, empresário, não pode testar o empregado na sua empresa por 15 dias. O nome disso se chama contrato de experiência. Pisou na sua empresa, exame admissional, fechou, assinou a carteira. Tem uns que não escutam e acontece um acidente de trabalho nesses 15 dias de teste. E aí? Aí liga, né, Bárbara? Aí eu falo, meu nome não é Jesus. Milagre eu ainda não faço, gente. Então é isso, eu acho que de ambas as partes, o conhecimento tá aí. Tanto conhecimento gratuito, inclusive no meu Instagram eu faço conteúdo gratuito. Não aprende quem não quer. Agora, mas então como que o Ministério orienta essas pessoas? Porque ele já atua com um viés punitivo, ou seja, já chega ali com multa, ou então fechando o empreendimento? Não, como que ele atua? Tem primeiro a investigação, né, a auditoria, tem primeiro a notificação dando prazo, enfim, na maioria dos casos, não tão gravíssimos, existe essa notificação prévia. Agora, de educar, no site, nunca vi ainda, gente, se existir, peço desculpas, mas eu nunca vi um evento, né, para isso, não, nunca fui, inclusive, enfim, não sei, creio eu que ele não faz nada. Ou seja, falta também isso como uma política pública, ou então como conscientização do que não fazer no ambiente de trabalho. Exato, eu acho que eles pensam que a conscientização é assim, fez errado, vai ter processo, se aprende errando. Pra mim, então aprende com doendo no bolso, né? Exato, mas tem aquele ditado, né? Eu aprendi no amor, né? Eu aprendi na dor. Então, acho que dá pra ir pelo amor ali, gente, que o conhecimento tá disponível. Está disponível, mas não é para todo mundo, né? Já que a gente vê que, como você disse lá no norte, ele não é acessível, ou seja, as pessoas também... Não é acessível porque criou aquela cultura, né? Sim. Fechou, é uma lavagem. Sim. É uma lavagem. Coloca aquela viseira de cavalo, sabe? Que ele não consegue olhar. Isso, gente, eu tô falando de uma cidade que eu dava aula online, então os alunos tinham acesso à internet. Vão mais pro interior ali, Nordeste, ali Norte, mas nem internet tem. Nem internet tem. Talvez a prostituição infantil, o tráfico de mulheres, essa questão sexual é como... gente, eu acho que era Manaus, porque... Marajó. É normal. É normal. Quanto mais você faz, quanto mais você mente, né, faz aquele erro, se torna verdade, se torna certo. Nosso país é gigante. Nós tem muita coisa pela frente, muita coisa. Ou seja, um órgão só não dá conta de tanta coisa, né? Não dá. E acabar com a corrupção, né, gente? No Brasil, infelizmente, dá para desconfiar de todo lugar. Não estou falando que o MPT é corrupto, nunca, jamais isso. Mas estou querendo alertar que pode acontecer em todos os outros órgãos. O Brasil é muito rico, a gente não tem desastre natural, né? Tirando as chuvas, né? Que agora a gente está vendo. Mas, infelizmente, a gente tem aquele jeitinho, né? A gente começou a ser roubado. O Brasil nunca foi um país para ser colonizado, para ser casa. O Brasil era um país para ser celeiro, para ser roubado. Diferente dos Estados Unidos. O pessoal saiu da Inglaterra, ali do velho mundo, que era a Europa, para morar nos Estados Unidos. Casa, cuidar. Brasil não. Era roubar para o Brasil, ouro, prata, e a gente ainda traz essa cultura de explorar e de explorar. Ok, Bárbara, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos.
Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações agora para a parte final do nosso programa, que trata hoje sobre o trabalho análogo à escravidão em pleno século XXI. Bom, Bárbara, a gente vai falar então do direito do trabalho, que é a área em qual você atua, né? Hoje, como que o direito do trabalho, nos aspectos gerais, resguarda o trabalhador dessas situações análogas à escravidão? Pois bem, Henrique, o resguardo são as leis, né? A gente tem os acordos coletivos de trabalho do sindicato, a convenção coletiva de trabalho, a própria CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, Constituição Federal e as leis ordinárias, OJs, súmulas, tratados internacionais. Mas é como nós havíamos falado, isso é papel. O empresário, entre aspas, ele tem a escolha de cumprir ou não. Se ele não cumprir, ele poderá sofrer as consequências, que é o processo. Uma das coisas que eu acho que ajuda o empregado nesse aspecto, né, de se defender, é o termo em latim, gente, ius postulandi. Significa o quê? É a possibilidade do próprio empregado ir sozinho à Justiça do Trabalho e abrir um processo. É claro que existem ações mais complexas que o empregado ele não vai ter o conhecimento por não ser formado em direito, tá, gente? Mas se você quiser, como empregado, você pode chegar lá e abrir um processo, vai ser de graça, caso você prove, né, a sua condição de hipossuficiência. O que é isso? É quem ganha até 40% do teto do INSS, que hoje é R$ 7.782, se eu não me engano. Ganhando até 40% disso, você consegue justiça gratuita e aí o processo ele já começa. E como que o empregado vai saber que ele está sendo violado? É o mesmo conselho que eu dei para o empresário. Buscar conhecimento, dicas, seguir perfis no Instagram que tratem de direito do trabalho, Google, que tem tudo, né, gente? Assistir os noticiários, igual aqui, nós estamos criando um conteúdo gratuito para informar os outros. Então,
ambos os lados, buscar conhecimento, empresário para saber criar um ambiente melhor, cumprir com as normas. Claro, olha, se ele cumpre, ele pode cobrar. A gente não pode ter aquela hipocrisia, né, de querer cobrar sem fazer primeiro a nossa parte. E o empregado também. Agora, Bárbara, em relação ao que eu quero deixar claro que aqui a gente não está ensinando as pessoas a se processarem, não. Tipo, empresário processando trabalhador e trabalhador processando empresário. O que a gente está fazendo aqui é justamente conscientizando as pessoas, porque em um país como o nosso, tão diverso, é inadmissível, e a palavra é essa mesmo, que você explore a mão de obra trabalhista, mas que, sobretudo, você também não valorize o lugar onde você trabalha. Então, assim, é uma via de mão dupla total, né? Eu sempre brinco que é o seguinte, não existe CNPJ sem CPF. Nunca, gente, não existe. Isso tem que ficar claro para vocês se tornarem empresários atrativos e empregados atrativos. Toda empresa quer aquele funcionário que veste a camisa, que está lá. Só que não adianta só o empregado vestir a camisa e a empresa não valorizar, porque senão o empregado vai murchando, até ou ele abrir a própria empresa ou ir para o concorrente. É um valorizando o outro. E para mim, gente, processo nem deveria existir, porque quando já está combinado, quando está todo mundo certo, para que ir discutir diante de um juiz que não conhece a sua realidade? Tem que existir juiz, tem que existir a magistratura? Tem, Henrique, para ter ordem. Mas o juiz, ele não está falando na sua empresa? Agora, em relação a essa questão de processo, a gente sabe que hoje a Justiça do Trabalho ela é mega lotada aí de processos trabalhistas. Muitas das vezes, aquela situação que resulta num processo poderia ser resolvida ali no diálogo? Total, gente, total. Vou te dar um exemplo, foi de um dos meus últimos processos do ano passado. Uma empregada de uma cliente minha processou pedindo para alterar a nomenclatura da carteira de trabalho dela. Estava empregada doméstica, eu estava advogando por uma empregadora doméstica. Eu achei um absurdo. Eu fiquei assim, quê? Não tinha pedido de dinheiro, dando moral, não tinha nada, era para mudar a nomenclatura. Eu fiquei horrorizada, mas como ética a gente não pode entrar em contato com o empregado, né? Isso porque ela foi pelo esse jus postulante, ela foi sozinha. Então eu tive que esperar a audiência chegar, por óbvio, eu cobrei para poder fazer a minha defesa, porque a gente tem que fazer a defesa, a gente tem um prazo, senão quem cala consente, a gente perde o processo. Cheguei para a excelência, né, para o juiz e falei assim, excelência, aqui eu queria ter um momento de fala para eu explicar para a parte autora por que ela foi fichada como empregada doméstica. Todo aquele que trabalha em um ambiente doméstico, residencial, para a família, de acordo com a Lei Complementar 150 de 2015, pode ser médico, gente, enfermeiro, tanto faz, é empregado doméstico, porque se rege por uma lei específica, que tem muito mais vantagens. Exemplo, o empregado normal de empresa foi demitido. Ele tem que ganhar 40% do valor que está depositado no FGTS dele, não tem? O empregado doméstico não. Por mês é depositado para ele 3,2% a título dessa multa, de forma adiantada. Ou seja, o processo foi para isso, Henrique. Então, lotou a agenda do juiz por uma coisa banal, que em uma ligação, uma troca de dúvidas, sabe? Olha aqui, chefe, patroa, me explica. Ela ia me ligar, ia no Google, sei lá, no computador. Para que um processo, gente? Para que as pessoas estão radicais demais? É diálogo, é vida, com educação, com respeito e, claro, né, se o empresário ele for atrativo, né? E se o empregado também quiser escutar, igual eu contei nos blocos anteriores, nessa semana eu tive 2 empregados que eu expliquei, entrou aqui, saiu ali. Exatamente. Recentemente eu participei de um podcast aqui em Itaúna, onde eu expliquei a questão da comunicação institucional, que o maior problema hoje dentro das empresas é a falta de uma comunicação efetiva. Então, dentro da comunicação, a gente estuda o que a gente chama de ruído. O que é ruído? Eu falo A, você entende B e você transmite C. Então, isso dentro de uma empresa mina todo o trabalho que é desenvolvido ali dentro. Então, a maioria das empresas hoje que tem acima de 5, 10, né,
15 funcionários ou então 1.000 funcionários, é uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes se delega o diálogo que deveria ter começado lá em cima, né? Para os meus clientes, eu tenho empresas com mais de 200 funcionários e empresas com 3. Olha o que eu faço, quero implementar qualquer coisa, o que seja, estou aumentando, gente, exemplo, tá? R$2 de vale alimentação. Eu marco um treinamento, faço um termo, paro a empresa, tá? Eu paro a empresa, chamo todos, explicou, bonitinho, tem alguma dúvida? Tá satisfeito? Peço pro meu cliente sair, que é o empresário, gente, fala, o que está incomodando? Gostaram? Vai ter dificuldade? Eu abro um espaço de fala e eu não implementar as coisas do sovaco e falo, faça. Treinamento, concordância, assinatura. Com diálogo, clareza e honestidade, fica tudo certo. Só que tem empresa que nem sabe. Várias empresas que eu comecei a fazer treinamentos mesmo online. E eu atendo Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, eu faço tudo online. É incrível, gente. Nunca tinham feito uma explicação, um diálogo, uma entrevista assim. Eu treino muitos gerentes. O gerente é o olho do dono. Ele que deveria fazer essa comunicação assertiva, mas que muitas das vezes não é feita e por falta de diálogo, acabou o clima. Igual você falou, ruído, telefone sem fio, né? Brincava muito disso. Exatamente. Bom, o nosso tempo está acabando, Bárbara, mas antes da gente encerrar o programa, vamos explicar para o nosso público a seguinte questão. Em relação a quem hoje, né, conhece alguma situação de trabalho escravo ou quem acha que está sofrendo algum tipo de abuso dentro da própria empresa, então no seu dia a dia, como que essa pessoa deve proceder? Qual que é o caminho das pedras? É já ir direto num advogado ou então é ligar na ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, ou então é buscar ajuda ali no meio que a pessoa vive, ou então até mesmo chamar o patrão para conversar, porque muitas vezes o que a gente vê é que assim, as pessoas hoje em dia, né, na maioria das vezes, são muito simplórias, ou então ficam com medo, às vezes não têm uma formação muito grande, acabam se tornando reféns de si mesmas. Ou muito agressivas. Exatamente, então às vezes não consegue dirimir essa situação. Então como que essas pessoas devem proceder a partir desse momento? Olha, Henrique, você falou de duas situações. A da relação da escravidão ou da situação análoga. Escravidão já é a escravidão mesmo, né? Você tem a privação de liberdade. A análoga é que se assemelha, como você já bem explicou. Nestas situações, eu já denunciaria para o Ministério Público do Trabalho, porque isso é crime, isso é inaceitável e você vai dialogar com o seu sequestrador? Eu acho que não tem diálogo. Mas, tirando essa situação, gente, crimes, o resto, antes de procurar advogado, acho desnecessário. Eu vou procurar os meus direitos. Eu odeio essa frase. Vou procurar os meus direitos. Por essa Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Cris, sabe? Detesto. Ir para a rede social, tá tendo uma crise disso. As pessoas estão achando que Instagram é terra sem lei. Uma coisa é denunciar um crime. Aprovo, concordo, compartilho. Outra é ir para a rede social, difamar a empresa que você trabalha. Fazer piada. Isso vai ficar pior, porque aí eu gero um crime. Então, gente, tá tendo algum murmurrinho, uma reclamação, uma tristeza, tanto parte de empresário e empregado? Conversa. Diálogo. Bárbara, não tenho coragem. Nós somos adultos, né? Se você não conseguir conversar, que coragem que é essa que você tem de processar alguém? Então, antes de processo, antes de advogado, diálogo. Nossa, ninguém está se entendendo. Eu acho que deveria partir do empresário ou talvez do empregado ligar sim para um advogado, não para processar, para ser o mediador. Eu faço muito isso. Não gosto da parte de processo, dou aula disso, mas eu não gosto do sentido que eu não acho que é a solução. Eu sou 99% mediadora, para ouvir a outra parte na outra e chegar em uma solução e explicar. Evita o processo, evita o desgaste, evita tudo e ambas das partes chegam no acordo. Acordo não é uma mais feliz do que a outra, não. Acordo, as duas vão abrir mão de alguma coisa, mas vão chegar na melhor solução. É isso, gente. Este é o meu conselho. Justiça, último caso. Denúncia do MPT, nesses casos de crime. O resto, diálogo, conversa, clareza, honestidade e um mediador ali para poder conduzir. Bom, e por falar em diálogo, hoje em dia tem muitas câmaras de conciliação espalhadas pelo Brasil todo, né? Nossa, com certeza. É o que mais cresce hoje, são câmaras de mediação e a arbitragem também. Por quê?
vai desafogar o judiciário. É mais rápido, tá, gente? Um processo rápido, 1 ano. Rápido, hoje. Aqui em Itaúna nós temos um juiz. Imagina a mesa dele, como que não tá, né? Bom, Bárbara, o nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais ao nosso público? É isso, gente, que vocês levem esse conhecimento que eu e o Henrique nós trouxemos hoje e apliquem. Comecem a seguir canais que espalhem essas informações, busquem a clareza, o diálogo, entendam que empresário não é melhor que empregado e nem empregado. Sempre tenham o meio termo e busquem lugares que te valorizam e busquem empregados que querem ser valorizados. No final, gente, o combinado não sai caro. Total. Bárbara, obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. Aquela pessoa que quiser saber mais informações, como que pode fazer para te contactar? Gente, só me seguir. Meu Instagram é barbaracampolina.adv de advogada. Meu perfil é aberto, todos os dias trago conteúdo gratuito e, claro, tenho os meus infoprodutos, que são as minhas mentorias, se você quiser se tornar um empresário atrativo. Tá certo, então, Bárbara, mais uma vez, obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço, Henrique. Bom, e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!